Prezados participantes, o planeta Terra ele tem vários atributos que permitem a existência da vida e a evolução das espécies. Dentro desses atributos, um dos mais importantes é a água. Toda pesquisa que se faz, toda procura que se faz em corpos celestes, procura-se água como sinal de vida. E é isso que nós vamos falar durante essa semana. Bem-vindos à Semana da Água, organizada pela Hidrogeron. Hoje eu vou falar sobre assuntos que envolvem o Brasil e o mundo, como é o caso de mudanças climáticas e recursos hídricos, como também a influência da Amazônia nos recursos hídricos, e vamos falar de alguns problemas que devem ser resolvidos durante este século XXI. Então vamos começar com uma pequena história do clima. Vocês veem aqui o clima dos últimos 10 mil anos. A última era glacial provavelmente terminou há cerca de 15 mil anos atrás. E depois disso a temperatura aumentou. Há cerca de 7, 8 mil anos atrás tivemos temperaturas elevadas, o chamado ótimo do Holoceno, que estima-se que tivesse em torno de 3 a 4 graus acima do que está hoje. Depois o clima se resfriou e voltou a se aquecer cerca de 3.500 anos atrás, chamado período Minuano Quente. Minuano era a civilização que vivia na ilha de Creta, no Mediterrâneo, e prestava serviço, por exemplo, para os egípcios. Voltou a resfriar. Novamente tivemos um outro período quente, o Romano Quente, de 400 a.C. até 300 depois de Cristo, permitiu aos romanos dominarem praticamente toda a Europa, desde o Oriente Médio até a Escandinávia e a costa norte da África. Novamente houve um resfriamento. E em um período recente, tivemos o período medieval quente, entre 900, possivelmente 1250 depois de Cristo. Durante esse período, por exemplo, os vikings saíram da Escandinávia, liderados pelo Erik o Vermelho, e colonizaram o sul da Groenlândia, que hoje é um pedaço de gelo. Durante esse período também quente, muito abundante, muito opulento, as obras, por exemplo, das grandes catedrais da Europa começaram aqui nesse período. Por exemplo, Notre-Dame de Paris é de 1160. Também as artes se desenvolveram nesse período, porque a agricultura era farta e tinha muito dinheiro correndo. Passou por um período, a chamada Pequena Era do Gelo, de aproximadamente 1350 até o início do século XX. Foi um período de frustrações de safra, porque o período de crescimento das plantas encurtou em face de os invernos terem diminuído em termos de extensão de tempo. E essa frustração de safra levou, por exemplo, a muitos distúrbios sociais, dos quais o mais famoso é a Revolução Francesa de 1789. Sabíamos que o povo estava com fome, e depois a monarquia. E na esteira da Revolução Francesa surgiram várias outras revoluções, como, por exemplo, na América do Sul, praticamente todos os países proclamaram sua independência no início do século XIX, no início dos anos 1800. A partir daí, essa pequena era glacial provavelmente durou até 1915. De 1916 a 1945, e aqui são dados do Centro Hadley de Clima da Inglaterra, com a Unidade de Pesquisa do Clima da Universidade de East Anglia. Isso aqui representa então a variação da temperatura média global, se é que se pode falar que o globo tenha uma temperatura média.
Curioso notar é que de 1916 a 1945, se recuperando da pequena era glacial, então tivemos um aumento na temperatura de aproximadamente, em média, 0,4 graus centígrados. Aqui é difícil atribuir esse aumento ao gás carbônico, como quer o IPCC, ou seja, a emissão de gás carbônico na atmosfera aumenta o efeito estufa e, por sua vez, aumentaria a temperatura do planeta. Aqui é difícil você atribuir a concentração de CO2, porque nesse período praticamente o homem quase que não consumia petróleo e carvão mineral para geração de energia elétrica, por exemplo, e a temperatura subiu naturalmente. Provavelmente por conta de maior atividade solar que ocorreu nesse período e também na redução de cobertura de nuvens. O curioso é que, logo em seguida, em 1946 e 1975, houve uma redução na temperatura média global. E é curioso porque, logo após a guerra, devido então aos países, os aliados terem tomado os países do eixo, notadamente Japão, Itália e Alemanha, então a industrialização cresceu, foi necessário gerar mais energia elétrica na base do carvão e de petróleo, aumentar as emissões de gás carbônico e, no entanto, houve um decréscimo na temperatura. Mas importante, vejam como é que a mídia reagiu na época. Né? Aqui são as capas da revista Time, 1973, The Big Freeze, onde diziam que inexoravelmente estávamos indo para uma nova era glacial em face de a temperatura estar decrescendo e os invernos serem rigorosos naquela época. Novamente, em 1977, então diziam, os cientistas diziam que estavam indo para uma nova era glacial. Posteriormente, isso virou, e a partir de 1976, praticamente até 2005, houve um aquecimento do planeta, e esse aquecimento indisputável, porque aqui os dados mostram isso, parece ter sido por causas naturais. Notem que agora, a partir de 2005 a 2019, parece que está havendo uma nova inflexão, ou seja, está deixando de aquecer, embora a concentração de gás carbônico continue aumentando. Uma das causas prováveis do aquecimento nesse período de 1976 a 2005 foi a redução da cobertura de nuvens. Aqui vocês têm dados de satélite do projeto Internacional de Climatologia de Nuvens por Satélite, o SCIP, que mostra que de 1983 até 2000 houve uma redução na cobertura de nuvens de aproximadamente 69 para 64%. Essa redução de nuvens em 5% permitiu a entrada de mais radiação solar. As nuvens elas controlam a entrada da radiação solar e a saída da radiação infravermelha para o espaço exterior. Reduzindo a cobertura de nuvens, entra mais radiação solar, aqueceu os oceanos e os oceanos aqueceram o planeta. Como vocês podem ver aqui, aquela mesma série do Centro Climático Hadley da Inglaterra, que mostra a coincidência que, à medida que a cobertura de nuvens diminuiu, houve um aumento na temperatura. Portanto, a temperatura não se nega que houve um aquecimento a partir de 1976, mas esse aquecimento foi natural. Quer dizer, depois que a cobertura de nuvens se estabilizou, nos últimos 20 anos, praticamente, não tem havido aquecimento nenhum. E é claro que nesse período também coincidiu com termos uma frequência muito grande
de El Niños fortes. O El Niño é aquele fenômeno que ocorre no Pacífico, em que as águas ficam aquecidas acima do normal, às vezes 2, 3, 4 graus acima da média. Então, o Pacífico quente, ele libera muito calor para a atmosfera na forma de calor sensível, que é o que muda a temperatura do termômetro, e na forma de calor latente, ou seja, a evaporação, que depois essa umidade, esse vapor d'água é convertido em água líquida e libera para a atmosfera a energia que utilizou na evaporação da água na superfície do oceano. Note então que a frequência de El Niños foi bastante grande nesse período de 76 a 2005, comparado com o período anterior, que foi o período mais frio, em que na realidade dominaram os laninhas, representados aqui pela cor azul. Laninha seria o contrário, o resfriamento. Então, a alta frequência de El Niños fortes de 1976 a 2005 pode ter contribuído, juntamente com a redução da cobertura de nuvens, para aquecer o clima do planeta, ou seja, um aquecimento natural e não provocado pelas emissões humanas de CO2. Como é que estaria o clima no futuro? Bom, o clima do futuro, em geral, tem sido usado modelos de clima para fazer essas projeções para o futuro. Só que esses modelos têm problemas muito sérios. Por exemplo, eles não reproduzem o clima global. Quando se fizeram testes para ver se, por exemplo, os modelos reproduziam aquele aquecimento entre 1916 e 1945, os modelos não foram bem sucedidos. E, em particular, o que mais nos interessa é a água. O ciclo hidrológico é pessimamente tratado nesses modelos e eu vou explicar por quê. Então, existem problemas nos modelos em fazer nuvens crescerem, produzirem chuva. E, em particular, o que a gente vê, então, é o seguinte: não reproduz o clima global. Então, aqui está o que é chamado de CEMIP, que é um projeto, sigla em inglês, para um projeto de intercomparação de modelos acoplados. Acoplados quer dizer, são modelos que têm atmosfera e oceanos, né, interagindo entre si. O CEMIP-5 foi desenvolvido, esse projeto CEMIP-5, em 2013, antes do relatório número 5 do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é a sigla em inglês, para esse organismo das Nações Unidas, que é, minha opinião, o maior terrorista climático. Ele que desde 1988, quando foi instituído, fica então dizendo que são as emissões de CO2 que vão aumentar a temperatura do planeta. O CEMIP 14, que é essa linhazinha aqui, essa curva laranja, você nota então que na linha pontilhada fazia uma extrapolação para quando o CO2 dobrar, lá provavelmente pelo ano 2100, hoje a concentração de CO2 está em 400 ppm, quer dizer, quando chegar a 800 ppm, lá pelo 2100, a temperatura do mundo aumentaria em 4,8 graus centígrados. O CEMIP 6 foi feito no ano passado, em 2019, em preparação ao novo relatório do IPCC, o AR6, que deve sair dentro em breve. A gente esperava, então, que houvesse algumas correções nos modelos, mas, para nossa surpresa, o CEMIP 6 gerou a curva em vermelho, e agora com o dobro de CO2, o CEMIP 6, em média, os modelos estão prevendo um aumento de 5,6 graus centígrados, não mais 4,8. Vocês veem aqui de novo a curva em azul, que é a mesma curva do Hadley, tá? Vocês veem que nesse período, então, desde que temos dados de satélite, dados operacionais de satélite desde 1979, vocês veem que as observações, então, estão
muito abaixo do que as projeções dos modelos. Então fica muito claro que os modelos já no projeto em 2013 projetavam temperaturas muito acima do observado e agora esse novo projeto CENIP6 com 2019 ainda está prevendo temperaturas ainda mais elevadas do que na realidade temos observado. Portanto, fica muito claro que os modelos não conseguem reproduzir o clima atual e suas projeções são muito acima do que possivelmente vai ocorrer na natureza. Outro ponto importante é a grade dos modelos de clima global. A grade é um filtro e ele elimina todos os fenômenos inferiores a 2 vezes o seu tamanho, de acordo com o teorema de amostragem de Nyquist. Então, para representar o modelo de clima no computador, o que se faz cria-se então uma grade horizontal e uma grade vertical. A grade horizontal são lá linhas de latitude e longitude, cujo espaçamento entre os pontos de grade, nos melhores modelos, é 1 grau de latitude por 1 grau de longitude. Então, coloca-se os dados nesses pontos de grade, já que o computador não tem a noção do contínuo, é tudo discretizado. Então, nesse ponto de grade, coloca-se os dados de pressão, temperatura, umidade, vento, etc., naquele momento. No próximo ponto, coloca-se de novo os dados referentes àqueles, em geral, como as estações meteorológicas não coincidem com os pontos de grade, em geral, esses valores são interpolados e assim por diante. Ocorre que na região tropical, a distância de 1 grau de latitude por 1 grau de longitude, ou seja, a distância deste ponto para esse, é 110 quilômetros. E todos os processos que produzem nuvem e chuva, processos convectivos, que é a subida de ar quente e úmido, que depois vai virar uma nuvenzinha e essa vai crescer e vai precipitar, todos eles são processos inferiores, muito inferiores em escala espacial ao tamanho da grade. Quer dizer, os processos que produzem chuva na natureza, eles são processos turbulentos, com 300 metros, 1 quilômetro, e dá início à nuvem. Então, por exemplo, se eu tiver uma nuvem de 50 quilômetros de diâmetro equivalente, colocada entre esse ponto e essa nuvem, chegando até 15, 16 quilômetros de altura, ela pode ser uma nuvem desastrosa, produzir muita chuva, superior a 100 milímetros, rajadas de vento superior a 100 quilômetros por hora, em certas circunstâncias, granizo, tempestades elétricas, trovoadas. E, no entanto, esse ponto do modelo não sabe da existência dessa nuvem, e esse ponto do modelo não sabe da existência dessa nuvem. Então, fica muito claro que o que é mais fundamental, que é a chuva, ou seja, nuvens, desenvolvimento de nuvens e produção de chuva, os modelos não conseguem fazer. Portanto, as suas projeções não têm confiabilidade. Então, parece ser mais provável, olhando essa história, pequena história do clima passado, que nós vamos ter, nessas próximas 2 décadas, na verdade, um resfriamento global e não um aquecimento global, como quer o IPCC. E, entre outras coisas, porque o Sol tem um ciclo de aproximadamente 100 anos, esses são dados do Observatório de Zurique, na Suíça, desde 1749. Nota-se que houve um mínimo de atividade solar, representado pelo número de manchas solares, aqui no eixo vertical, no início do século XIX, nos anos 1800. Esse mínimo voltou a se repetir no início do século XIX, nos anos 1900, e agora esse próximo ciclo, o número 25, que já começou no ano passado, em 2020,
já foi então confirmado pela NASA que esse mínimo já começou. Então, como eles ocorrem aos pares, e cada ciclo desse dura da ordem de 11 anos, então é muito provável que entre 2020 e 2040 nós tenhamos um mínimo de atividade solar. Mas o que vai acontecer? Vai diminuir a radiação solar? Não, o efeito é indireto, porque quando o Sol fica mais fraco, seu campo magnético enfraquece e permite a entrada de um maior número de raios cósmicos galácticos, que, segundo a teoria de Henrik Svensmark, o físico dinamarquês, quando entram mais raios cósmicos galácticos, induz a formação de núcleos de condensação, que são aquelas pequenas partículas que começam a gota, formam-se mais nuvens baixas e o resultado, nuvens baixas aumentando a cobertura de nuvens, contrariamente ao que nós vimos naquele slide anterior. Se aumentarmos a cobertura de nuvens, a radiação solar vem do espaço exterior, bate no topo dessas nuvens e volta. Ou seja, entra menos, aumentando a cobertura de nuvens, entra menos radiação solar, e o resultado é que os oceanos vão se esfriar, particularmente o Pacífico, que ocupa 35% da superfície terrestre. Veja bem, se eu juntar todos os continentes, inclusive a Antártica, dá 29%, 71% dos oceanos. E desses 71% de oceanos, 35% é o Pacífico. Portanto, o Pacífico, que é um dos grandes controladores do clima global, e a gente vê isso quando instala-se um El Niño, por exemplo, um El Niño forte tende a bagunçar o clima global. Então, os oceanos sendo os grandes controladores do clima global, se os oceanos se resfriarem, então haverá um resfriamento no globo como um todo. Então, o que eu peguei os dados de 76 a 98, a média da temperatura da superfície do mar, e subtraí, aliás, peguei os dados de 99 a 2018 e subtraí daquele período quente de 76 a 98, e o resultado é esse que vocês estão vendo, que já mostra um resfriamento no lado das Américas e no Pacífico, esse resfriamento se estendendo até a linha da data. Portanto, há realmente indícios que nesses últimos 20 anos os oceanos já começaram a se aquecer em função do decréscimo da atividade solar. Em resumo, a habilidade dos modelos preverem o estado futuro da atmosfera está restrita apenas a alguns dias, no caso, previsão de tempo, confiáveis até cerca de 5 dias de antecedência, mesmo assim qualitativamente, porque os modelos não conseguem prever acertadamente o volume de precipitação, devido à complexidade ou impossibilidade de se modelar o ciclo hidrológico de uma forma confiável. Portanto, todas as projeções feitas por modelo para os recursos hídricos são meramente especulativas e não merecem credibilidade. De fato, há um debate muito sério na comunidade científica sobre a credibilidade desses modelos em fazer essas previsões para o futuro. Né? Se eles não conseguem acertar o clima atual, nem com um mês de antecedência, qual é a credibilidade que suas projeções para o ano 2050, 2100 vão ter? E particularmente no que se refere ao terrorismo, dizer que vai haver aumento de secas, aumento de chuvas de grandes proporções, provocando inundações, quer dizer, não tem credibilidade nenhuma, porque os modelos não conseguem prever o clima atual. Agora, por similaridade ao clima passado, é possível que haja um período agora, com o Sol entrando nesse mínimo e provavelmente ficando nesse mínimo em torno de 20 anos,
período semelhante àquele período de resfriamento que nós vimos, de 46 a 75. Ah, e como existe grande chance de os eventos El Niños fortes, a frequência desses eventos diminuir, como nós vimos num slide anterior, que antes de 1975, antes de 1976, predominavam os laninhas, né, a região em azul, os oceanos devem se resfriar, a frequência de El Niños fortes diminuir, e o resultado é que, como em geral El Niños fortes produzem seca na Amazônia e Nordeste e excesso de chuva no Sul, então o que pode ocorrer nesses próximos 20 anos é uma diminuição da frequência de secas severas no Norte e Nordeste, e o Sul do país, como vai ter menos El Niños fortes, pode apresentar uma pequena redução da ordem de 10 a 15% do volume precipitado. Outro ponto de polêmica é a Amazônia, né? Principalmente agora que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu, e Emmanuel Macron da França também já estava fazendo pressão, é o problema da Amazônia e da intocabilidade da Amazônia. Aliás, a equipe do Joe Biden já está fazendo um plano de ação para a Amazônia, desrespeitando praticamente toda a nossa soberania sobre a região. Então a pergunta é até que ponto a Amazônia influencia os recursos hídricos da América do Sul. Eu digo isso que é interessante porque no Sínodo da Amazônia, em 2019, em outubro, o Papa Francisco, no documento Instrumentum Laboris, quer dizer, um instrumento de trabalho, que foi feito realmente para a Amazônia, ele faz afirmações do tipo que a Amazônia é responsável pela distribuição das chuvas no restante do Brasil, no restante da América do Sul. Então, para tirar essas dúvidas, nós resolvemos fazer os cálculos, porque contra dados, contra números, não existem argumentos falsos. O que nós fizemos, eu e o Hugo Braga, ex-aluno meu, nós colocamos uma caixa virtual em cima da Amazônia, com paredes até 8 quilômetros de altura, norte, sul, leste e oeste, e com os dados que nós tínhamos disponíveis, que são dados mais confiáveis, de 1999 a 2014, nós calculamos quanta umidade entrou nas fronteiras norte e leste e quanta umidade saiu pela fronteira sul e pela fronteira oeste. Esse trabalho está publicado aqui no anuário do Instituto de Geociência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em resumo, o que nós percebemos é o seguinte: a floresta ou a bacia amazônica está no equilíbrio hídrico, ou seja, na superfície temos uma precipitação que então vai ser, digamos assim, igualada à evapotranspiração, a evaporação mais a transpiração das plantas, e o restante sai pelo rio. E na atmosfera, a precipitação é composta da evapotranspiração local, mais aquele termo que nós chamamos de convergência de umidade, que é a umidade trazida pelos ventos e que fica na região. O resultado, muito claramente, é que se você iguala essas duas equações, você chega à brilhante conclusão que para a região ficar climaticamente estável, o que entra pela atmosfera e fica na região, que é o ar, tem que sair pelo rio. Tá? Então, em números redondos, os cálculos que nós fizemos mostram que o fluxo de entrada, umidade vinda do Oceano Atlântico tropical, dá cerca de 500 mil metros cúbicos por segundo. São convertidos em chuva sobre a bacia amazônica 400 mil metros cúbicos por segundo, ou seja, 80% da umidade que entra
é convertido em chuva e 10%, entre aspas, não interage com a bacia, que são 100 mil metros cúbicos por segundo. O rio Amazonas devolve para o Oceano Atlântico 200 mil metros cúbicos em média. E a reciclagem por evapotranspiração, quer dizer, a floresta transpira e depois essa água é evaporada, soma então 200 mil, de tal forma que o fluxo que sai pela fronteira sul é a soma do que aquele que passou direto, não interagiu com a bacia, mais a reciclagem por evapotranspiração. Então chega nas outras regiões 300 mil metros cúbicos por segundo, de tal forma que você vê que, na realidade, o que entra na bacia, 200 mil é devolvido pelo rio e os outros 200 mil metros cúbicos por segundo é jogado na atmosfera e transportado pelos ventos, juntamente com aqueles 100 mil metros cúbicos que não interagiram. Então, como se diz, prova por absurdo é que a bacia está em equilíbrio climático. Por quê? Se entrar mais umidade que sair, a bacia se transforma num grande lago. Chove mais, sai menos, acumula água. Então, eventualmente, ao longo dos milênios, ela se transformaria num grande lago. Por outro lado, se a bacia fosse fonte de umidade, como afirmam alguns, a umidade que vem da Amazônia, das nossas chuvas, então ela, ao longo do tempo, se transformaria num deserto, né? Desde que a floresta se recuperou depois do término da última era glacial há 15 mil anos atrás. Se ela fosse fonte, ela fornecesse umidade, então já teria se transformado num deserto. Então isso é claro, é um absurdo e mostra que na realidade a fonte principal de umidade para todos os processos que ocorrem na atmosfera, os nossos recursos hídricos, na realidade vêm do Oceano Atlântico. Então, quando deu aquela seca e São Paulo ficou desabastecida totalmente, né? A seca de 2014, muitas pessoas, a mídia começou a dizer que era devido ao desmatamento da Amazônia. Aí nós fizemos os cálculos, eu e o Hugo, de quanto saiu pela fronteira sul nesse período que nós tínhamos dados de 99 a 2014. E aqui vocês podem ver o fluxo de umidade saindo pela fronteira sul e vindo em direção ao restante do país, da América do Sul. Note que de ano para ano varia, mas o curioso é notar que exatamente no ano dessa seca severa, 2014, foi o maior fluxo registrado, né, com quase 450 mil metros cúbicos por segundo, quilogramas por segundo, que de umidade que chegou. Bom, mas se não faltou umidade, por que ocorreu essa seca? A razão é muito simples, né? Em condições normais, sobre a Amazônia, devido ao aquecimento solar e o fato de que ar úmido é mais leve do que ar seco, há movimentos ascendentes, formação de nuvens e chuva. E quando chove lá, então, uma parte da umidade, digamos assim, vai ficar saindo pelo rio. Em condições de El Niño, como foi esse El Niño forte de 2014 a 2016, ocorre o contrário. As nuvens se formam em cima do Pacífico, em cima da água aquecida, e há, na realidade, um movimento descendente de ar seco em cima da região, de tal forma que forma-se uma alta pressão. Vocês podem ver aqui pela imagem de satélite do GOES 13, que toda essa região está desprovida de nuvens, cria um sistema de alta pressão. Esse sistema de alta pressão com o movimento de ar descendente cria uma inversão de temperatura que inibe ou impede o desenvolvimento das nuvens de chuva. O resultado é que a umidade fica canalizada. Essa inversão de temperatura funciona como uma tampa na atmosfera e os ventos levam a umidade toda para ser convertida em chuva no Rio Grande do Sul, Paraguai. Então não houve falta de umidade, ao contrário,
nesse período de 1999 a 2014, foi o maior fluxo em 2014, mas sim falta de um mecanismo que convertesse essa umidade vinda do Oceano Atlântico e passou sobre a Amazônia, por conta também da inversão térmica que está lá, não ter sido convertido em chuva. Em resumo, a Amazônia está no equilíbrio climático, 80% da umidade que entra na bacia vinda do Oceano Atlântico é convertida em chuva, metade sai pelo Rio Amazonas e a outra metade é devolvida para a atmosfera por meio da evaporação, de tal sorte que a bacia amazônica não interfere no restante dos recursos hídricos, das chuvas do país e na América do Sul. Uma floresta, uma árvore, não produz água. Né? A árvore não é uma fonte de água, uma máquina de produzir água. As árvores apenas reciclam a água da chuva anterior que estava armazenada no solo. Então, se não chover, não tem água no solo, não existe floresta. Ou seja, a floresta existe porque chove e não o contrário. O desmatamento da Amazônia não interfere na chuva no restante da América do Sul, porque a fonte de umidade na realidade, o Oceano Atlântico tropical e não a floresta, particularmente no nosso verão. E com relação ao balanço de carbono, tá? Existem muitas controvérsias. Querem manter a cobertura do bioma amazônico porque diz que ele retira grande parte do CO2 da atmosfera, que é emitido pelo homem, retira na forma de fotossíntese. Então, nós fizemos os cálculos também em 1987, nós fizemos um experimento na Amazônia, medindo a respiração da floresta e a taxa fotossintética. E chegamos à conclusão que a bacia amazônica pode estar absorvendo, com esses dados medidos em 87, da ordem de 4,4 bilhões de toneladas de carbono por ano, por fotossíntese. Tá? E isso representa hoje 44% das emissões humanas, que as últimas estimativas feitas pela União Europeia é da ordem de 10 bilhões, 10 gigatoneladas de carbono por ano. Porém, as emissões naturais dos oceanos, dos solos, da biosfera, a desmineralização dos solos, chega a 200 bilhões de toneladas de carbono por ano que a natureza coloca na atmosfera, com uma incerteza de 40 bilhões de toneladas, ou seja, não sei se esse número é 240 milhões, ou se é 240 bilhões, ou se é 160 bilhões. Então, a Amazônia em si, ela absorve apenas 2% das emissões naturais. E se eu computar todo o carbono que está na floresta, admitindo uma densidade de biomassa de 300 toneladas de matéria seca por hectare, a bacia o bioma amazônica como um todo tem da ordem de 75 gigatoneladas, bilhões de toneladas de carbono estocado. Se eu somar as emissões da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos, dá 7 bilhões e meio por ano. Tá? De tal forma que essas três regiões do mundo, juntas, coloca na atmosfera o carbono que existe todo incorporado no bioma amazônico. Portanto, a Amazônia ela não tem grande interferência no mundo, tanto no que se refere à chuva, tá? A distribuição de chuvas para a América do Sul, como também no armazenamento de, de carbono pela floresta. E eu diria o seguinte, que o bom senso diz que, primeiro,
Como a floresta é 5,5 milhões de quilômetros quadrados, isso representa 1% da superfície do mundo, quando comparado com 71% de oceanos que cobrem a superfície do planeta. Assim, se porventura toda a Amazônia fosse desmatada, e para desmatar o bioma amazônio na taxa que está hoje, levaria mais de 500 anos, não haveria efeito nenhum no clima, porque é apenas 1% comparado com o domínio dos oceanos, que é 71%. E segundo, o bom senso físico diz também que se matasse a floresta amazônica, a superfície do continente Amazônia ficaria mais, entre aspas, lisa, aerodinamicamente lisa, o que aceleraria os ventos nos níveis baixos e transportaria mais umidade para as outras regiões. Choveria menos na Amazônia e com mais umidade choveria mais nas outras regiões da América do Sul. Portanto, existe uma falácia muito grande que os números provam o contrário, provam que realmente a Amazônia não tem interferência. Temos desafios no século XXI, muitos deles, e vocês vão ouvir ao longo dessa semana. Eu queria citar apenas dois deles, quer dizer, o abastecimento urbano, que grandes megalópolis como São Paulo, por exemplo, já tiveram problema no passado recente e certamente vão ter problemas ao longo desse século se as condições atmosféricas se repetirem, como por exemplo no caso de 2014 a 2016. Eu já ouvi as frases várias vezes que água é o problema do século XXI. Não, há um equívoco aí. Quantidade de água não é problema. Os oceanos estima-se que contenham 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água. O problema é a água de qualidade para o consumo humano e animal. Então, hoje estima-se que a população mundial, 30%, não tem acesso à água de boa qualidade. O aumento da população é inevitável, 9 bilhões de pessoas, possivelmente até 2040. E hoje 55% da população mundial vive nas grandes cidades e a tendência é aumentar essas aglomerações. Então, são necessárias ações estruturais. Cidades litorâneas, por exemplo, como Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, pode ser abastecida com água do mar, dessalinizada por um sistema de osmose reversa. Um exemplo, é um sistema bastante eficiente e relativamente barato. Cidades do interior vão precisar ou estar localizadas em rios, que podem eventualmente necessitar de reforço nas suas vazões, ou serem alimentadas por adutoras. São Paulo é um exemplo, que está longe, relativamente, não tão longe, mas está longe e mais elevado que o oceano. Tá? Ficou desabastecido em 2014 e 2016. Eu analisando, tem um trabalho publicado chamado A Gênese do El Niño, eu vi que existe uma coincidência muito grande. A Lua tem um ciclo lunar em que o plano da órbita oscila entre 18,4 graus de latitude e a 28,6 graus de latitude. E esse ciclo leva da ordem de 16 anos. Todas as vezes que o plano da órbita da Lua teve menos inclinado, ou seja, 18,4 graus de latitude, a Lua dentro da região tropical, ocorreram El Niños fortes, como por exemplo esse de 2015. Se existe realmente essa relação entre esses mínimos de inclinação do plano da órbita da Lua com os El Niños, então o próximo problema vai ocorrer, o próximo mínimo vai ocorrer em 2033, 2034, e São Paulo tem que estar pronto para isso. Então tem que trazer água da vertente atlântica, que chove muito, como o caso, por exemplo, de Ubatuba e do Ribeira de Iguape, trazer. Claro que tem um grande desafio aí, que é vencer a altitude, mas lembrar que a água mais cara é aquela
que você não tem. Existem ações diversas que nesse meio tempo podem ser feitas. Vou citar algumas, por exemplo, a educação da população quanto ao consumo da água, né? Nós somos perdulários, a gente sempre lavando carro, enfim, tem que mudar isso, já se começa a mudar com as crianças na escola, né? No ensino fundamental. Evitar de usar água tratada para outros usos inapropriados. Água tratada é cara, então evitar que sejam utilizados inapropriadamente, como, por exemplo, dar descarga em vasos sanitários. Deveria haver uma mudança nas normas da BNT para que vasos sanitários fossem abastecidos por um outro tipo de água não tratada, por exemplo, como a água da chuva, que poderia ser coletada e ser usada para descarga em sanitários, irrigação de jardim, lavagem de carro, etc. Minimizar as perdas de transporte e distribuição, que é muito grande. No caso de São Paulo, por exemplo, estima-se que seja superior a 30%. Eliminar a poluição de corpos d'água, dos rios, que é muito comum no Brasil, a população lançar lixo nos corpos de água. O zoneamento, né, do espaço urbano é muito importante, evitar que as pessoas ocupem as regiões próximas às margens dos rios, às margens dos lagos, porque vão certamente poluir. E, obviamente, também está muito em voga hoje o reuso de águas servidas. Então, apenas alguns exemplos que vocês vão ouvir mais detalhes durante a Semana da Água. E outro aspecto importante num país de dimensões continentais como o Brasil é a interligação das bacias hidrográficas, embora isso tenha causado uma polêmica vinda dos ambientalistas mais extremos, que pode ocorrer mudanças na biota, na fauna e flora dessas águas. Mas isso aí, em princípio, muitos desses rios já estiveram interligados em passados anteriores, quando o nível do mar já esteve mais elevado que hoje. Então, não há um argumento sólido com relação a isso. Já temos exemplos de interligação de bacias, São Paulo, por exemplo, com Atibainha e o Jaguari, no caso, para fornecimento de água para a cidade de São Paulo. São Paulo tem um exemplo ainda bem anterior, que é a reversão do fluxo do Rio Pinheiros, que desemboca no Rio Tietê, e quando foi construída a represa Billings, na década de 20, havia a reversão do Rio Pinheiros para levar água para Billings, para geração de energia elétrica. O Ceará, por exemplo, tem muitas bacias interligadas, de tal forma que você pode passar. De maneira geral, se faz isso no mundo todo. Os Estados Unidos têm uma rede muito grande de rios interligados, a Europa como um todo também tem interligação em seus principais rios. E no Brasil, a ideia é que, na realidade, a região norte, quando, por exemplo, no caso de um alninho forte, a região norte fica com menos água, chove mais na região sul e vice-versa. Quando se tem um laninha, então chove mais na região norte e menos na região sul. Então a ideia é essencialmente, como nós temos um dipolo de chuva no país, a ideia seria conectar os rios norte e sul. Quer dizer, existem algumas propostas, como Araguaia, Paraná, conectar o Araguaia no Paraná, Tapajós no Paraguai, que além de se distribuir melhor os recursos hídricos no país, teríamos também essa interligação de bacias, permitiria hidrovias do norte e sul do país. E eu particularmente quero advogar hoje aqui, que eu estudei com mais detalhes, a interligação entre
Tocantins e o São Francisco, trazer água do Tocantins para o São Francisco. Então, por quê? Bom, eu diria que finalmente a integração do São Francisco com as bacias do Nordeste já é uma realidade, embora isso tenha levado 170 anos. Já em 1847, um engenheiro chamado Macedo, Antônio Macedo, tinha proposto levar isso, a água para o Crato, né? Para vocês terem uma ideia, o que é absurdo, o aqueduto que liga o Rio Colorado no, nos Estados Unidos a Los Angeles, na realidade Riverdale, a construção começou em 1931 e em 1939 ela já estava completa. Lá são 390 quilômetros e aqui, no caso da chamada transposição do São Francisco, são 460 quilômetros. Então você vê que praticamente, enquanto aqui demorou mais de 20 anos para que isso realizasse, lá em 8 anos eles colocaram para funcionar. E de fato é uma realidade, você vê aqui já a integração com a água já chegando, por exemplo, até o açude do Boqueirão, em Campina Grande. Outro argumento é que eu fiz a análise da precipitação pluviométrica no Alto São Francisco, que é de onde sai, segundo dizem, 70% da água que está no leito de São Francisco, e peguei a montante de São Romão, que não tinha uma vazão confiável em Pirapora. E eu tenho os mapas mostrando que, na verdade, houve uma redução de cerca de 10% no total anual nesse período recente de 1998 a 2018, comparado com aquele período mais quente de 77 a 97. Quer dizer, é muito difícil você afirmar isso, porque isso representa em torno de 120, 130 milímetros por ano, é quase que imperceptível. Porém, se converter em escorrimento superficial, em runoff, sem perdas nenhuma, admitindo que não haja perda, essa redução corresponde a uma redução de vazão teórica de 585 metros cúbicos por segundo no Rio São Francisco, uma redução de vazão. Eu peguei o posto fluviométrico de São Romão no site da ANA, Hidro Web, e o posto mostra que nesse período houve uma redução de 544 metros cúbicos por segundo, quer dizer, realmente muito próximo do que é calculado, mostrando que realmente houve uma redução que a gente não sabe se vai persistir desse clima futuro na captação de água no Alto São Francisco. Então, esse é um argumento muito forte para a gente reforçar a interligação Tocantins-São Francisco. Outro ponto importante é a perda por evaporação do Lago Sobradinho. O Lago Sobradinho é um lago muito grande, em sua cota normal de operação, que é 392,5 metros acima do nível do mar. Ele tem uma área de 4.214 quilômetros quadrados. Eu fiz uma estimativa da perda por evaporação do Sobradinho nessa cota de operação e chega a 400 metros cúbicos por segundo. Pra vocês terem uma ideia que é isso, a vazão do Rio Colorado, naquele ponto de captação para levar água para Los Angeles, é 520 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, o Lago Sobradinho perde praticamente um Rio Colorado inteiro para a atmosfera por evaporação. Obviamente, como ali o lago ele varia muito rapidamente com a cota de operação, eu percebi o seguinte, que se eu baixar 4 metros apenas, a cota de operação, quer dizer, passar de 392 para 388,5, a superfície do lago vai encolher de 30% e a gente vai deixar de jogar na atmosfera 120 km por segundo, 120 metros cúbicos por segundo.
Então, ajudaria a conservar a água no reservatório. Os aspectos econômicos também são bastante interessantes a levar em consideração, porque já existe cerca de 8.500 megawatts de potência instalado a jusante de Barra, na Bahia. Xingó foi projetada para ter 10 geradores, tem 10 buracos lá. Cada gerador tem 530 mega de Xingó. Foram instalados só 6, né? Quer dizer, se tivesse água, em outubro de 2017, estava apenas um gerador funcionando, passando para o oceano 550 metros cúbicos por segundo apenas. Havendo disponibilidade de água, poderiam ser instalados mais 4 geradores em Xingó e praticamente a muito baixo custo aumentar a potência instalada em 2.100 megawatts, chegando num total de 5.300 megawatts instalados, já um custo bastante reduzido, já que a infraestrutura já está lá, existe. É apenas instalação dos geradores. A Codevasf afirma que existem 8 milhões de hectares potencialmente irrigados somente na Bahia. Tendo água, poderia-se praticar a agricultura, mas não agricultura de baixo retorno. Embora a soja e o milho e o feijão tenham subido de preço, mas ainda assim o retorno deles é muito menor quando comparado, por exemplo, com fruticultura, que inclusive a fruticultura emprega muito mais gente do que campos de soja e campos de milhos extensivos. E lembrar que o Rio Tocantins, na foz do Rio do Sono, tem uma vazão 3 vezes maior que a do São Francisco. Né? O Tocantins, na foz do Rio do Sono, chega aí em média a 6.000 metros cúbicos por segundo. Depois recebe o Araguaia e dobra, passa a 12.000 metros cúbicos por segundo. Então, a interligação não afetaria a geração da hidrelétrica de Tucuruí, e se a interligação for feita entre o Rio do Sono e o Rio Sapão, ambos saem de uma lagoa chamada Lagoa Varedão, teria então um custo relativamente baixo se comparado com os benefícios citados aqui em cima, que vão ser decorrentes dela. Então era isso que eu queria deixar para vocês, e certamente vocês vão ouvir outras ideias bastante interessantes ao longo desta semana. Para encerrar, quero lembrar que o homem não tem a capacidade de mandar na natureza. As palavras de Francis Bacon, há 300 anos atrás, já diziam isso, né? Que nós não podemos comandar a natureza, apenas obedecer. Grato pela atenção e eu fico à disposição para eventualmente retirarmos qualquer dúvida persistente.